Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e a gente quer saber se você escolhe os restaurantes ou lojas que frequenta pela trilha sonora. Será que isso acontece? Já deixou algum ambiente porque simplesmente não suportou o som? A ciência mostra que a música influencia, sim, diretamente o comportamento do consumidor. O que ouvimos enquanto fazemos compras ou enquanto estamos em um restaurante pode impactar no tempo de permanência no local, a percepção da qualidade dos produtos e até mesmo o valor que estamos dispostos a gastar. Existe inclusive um campo de estudo dedicado a entender como som, emoção e decisão de compra se relacionam. Para falar sobre essa conexão entre música e comportamento de consumo, recebo hoje a psicóloga e mestre em educação, Flávia Feroldi, e o mestre em psicologia e doutorando em administração, Joel Pereira Cerqueira. Bom dia, Flávia. Bom dia, Joel. Bom dia. Prazer receber vocês aqui para conversar sobre um tema super interessante. Sim. Eu, particularmente, sou muito sensível às questões como a música, né, em determinados ambientes, né? É muito interessante falar sobre isso. Agora, Joel, o quanto a música influencia realmente o comportamento do consumidor? Muito bem. Bom, acho que é interessante a gente falar sobre música, mas é mais interessante também a gente pensar sobre uma experiência do consumidor. Também. Porque quando a gente vai em qualquer estabelecimento, a gente quer sair de lá. Imagina, se é um restaurante, quero sair bem alimentado, comendo algo muito gostoso. Então, o restaurante, ele vai pensar em trazer uma música legal, vai pensar em trazer um atendimento legal e vai pensar em trazer um sabor legal para aquela comida. Então, a música, ela é um dos elementos que torna a experiência do consumidor algo favorável. Quando a gente está falando na psicologia, por exemplo, sobre funções cognitivas, a gente fala, né, de atenção, de percepção, e todas essas funções a gente olha elas de forma integrada, apesar de estudar de forma separada. Então, no final do dia, a gente fala de uma experiência do todo, mas a música, sim, ela vai afetar como um dos elementos a minha experiência naquele espaço. Flávia, do ponto de vista psicológico, o quanto o som, a música influencia as nossas emoções? Nossa, a nossa percepção do ambiente, né, auditivo, olfativo, visual, influencia totalmente a nossa permanência e, consequentemente, como a gente vai consumir. A música, ela pode te fazer viajar em memórias, experiências anteriores, agradáveis, mas também desagradáveis. Quando a gente está num ambiente e toca uma música, por exemplo, no Natal, a gente vai ao supermercado, época de Natal, tá tocando as músicas de Natal, tem É muita gente que verdade, é bem adora. legal. Ah, é uma delícia, eu gosto bastante. Nossa, eu começo a cantar e fico naquele clima de Natal. Mas eu conheço pessoas que não gostam de músicas natalinas. Coitado do comerciante, né? Exatamente. Como é que ele faz para acertar? Né? Como, né? E essa percepção nossa pela música, ela vai fazer com que a experiência, né, como meu colega aqui falou, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Então a música ela tem e também vamos dizer, o volume da música, né? Quando a gente vai a um ambiente, a gente quer ali, por exemplo, degustar uma boa comida, conversar e o som está muito alto, aí a gente não consegue conversar. Aquilo que seria para ser uma experiência agradável, acaba se tornando uma experiência ruim. Todo mundo sai com a garganta ardendo, porque fiquei gritando para conseguir conversar. Né? A música ela pode ser, né, uma bússola assertiva ou totalmente equivocada. Agora, como é que o comerciante, o dono de um restaurante, como é que ele faz para adivinhar
qual é a música ideal Ah, e para meu colega psicólogo e tocar no administrador ambiente? tem, né? Não uma Sim. caixinha mágica, mas uma caixinha Aliás, de né, administração e conhecimento. psicologia tem Tá tudo a imbricado ver, ali, né? né? Tá Sim. totalmente É nesse meio. verdade, você acertou. Acertei ali na hora da gente Verdade. pensar essas duas áreas. Bom, quando a gente está olhando, por exemplo, para o marketing, ele está querendo vender coisas, né? Então, o comerciante quer vender um produto, um serviço. E no desenvolvimento do marketing, a gente focava muito no produto, então ter um produto muito bom. Mas espera, como é que eu vou acertar para vender um produto muito bom se eu não escutei o meu consumidor? Então, se eu vou acertar a música que a gente vai escutar lá naquele Sim. barzinho, naquele restaurante, eu tenho que entender o que o meu usuário precisa. E como que eu faço isso? Escutando o meu usuário. Então, não tem fórmula. Tem uma pesquisa de uma organização chamada CB Insights, que ela traz qual que é a segunda causa que mais faz com que as organizações, negócios quebrem. Que é, será que é falta de dinheiro? Será? Acho que a gente sempre pensa isso, né? Não. É falta de entender o consumidor. É falta de ouvir o mercado. Então, se eu sou consumidor e vou num restaurante em que a música está muito alta e eu me sinto muito mal lá, a minha experiência vai ter sido negativa e eu vou generalizar isso e vou falar: aquele restaurante não presta. Por mais que o atendimento tenha sido muito bom e a comida era uma boa. delícia, eu vou generalizar. Né? Então, por isso que é importante a gente escutar o nosso consumidor. Doutor, o que o senhor gosta? Que tipo de música é boa? Eu quero que você volte aqui. Então, na próxima vez vai ter uma música aqui que vai atrair esse perfil que eu estou interessado. Né? Então, de novo, escutar o consumidor e colocar ele no centro. Para um restaurante, uma música mais tranquila, num som médio Que para seja baixo, possível de conversar. né? seria o mais indicado, é isso? Importante a gente sempre pensar nos objetivos. Por exemplo, se eu estou na hora do almoço, estou cansado, trabalhei bastante, eu quero ter muita pressão na minha cabeça, escutando rock, uma música pesada? Não, porque a minha sobrecarga cognitiva está alta. Então eu quero algo que me ajude a ficar mais tranquilo. Aí uma música instrumental. Mais instrumental, uma exatamente. MPB, né? Isso, uma bossa nova, um Uma bossa Caetano, né, que a gente gosta. Então, é importante, quem tem um negócio, entender muito bem o seu público. Então, se eu entendo que o meu público é um público que está estressado, que sai do trabalho para poder despressurizar, eu vou tentar criar um ambiente em que ele consiga se sentir bem. E como é que é essa relação entre a música e o quanto o consumidor está disposto a gastar? Podemos falar sobre isso após o intervalo? Podemos. Já voltamos, fiquem com a gente. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Joel Pereira Cerqueira, a Flávia Feroldi, eles que são psicólogos, o Joel flertando aí com doutorado em administração, portanto, vocês têm muito a nos ensinar sobre esse tema. Eu quero saber, quer dizer que eu posso gastar mais dependendo da música que está tocando no ambiente? Com certeza. Né, Joel? Conta pra Com gente certeza. qual é essa mágica, que música faz a gente gastar mais? A música, Ou né, Joel? menos. Ela vai trazer, depender do ritmo, da frequência, ela mexe com algumas áreas, né, do nosso cérebro, aí, vamos dizer assim, que faz, de repente a gente está num lugar, está ouvindo uma música, a gente está batendo o pezinho. Aí a gente já está batendo a mão, né? Ela faz com que a gente se movimente. E o movimento é comportamento, né? Eu tenho uma loja que eu quero vender produtos de casa, né? Para bem-estar, desde da cozinha para o quintal, para o jardim. Eu tenho uma loja desses artefatos, vamos dizer assim. E eu quero que a pessoa se sinta bem. Ah, vou colocar um passarinho lá cantando. Exatamente. Eu vou trazer uma música ambiente que vai fazer com que a pessoa faça associações. Quais associações? Eu estou comprando produto de jardinagem para minha casa, eu estou naquela música mais tranquila, que dá aquela sensação de fim de tarde ou de um início de manhã. Essa frequência musical, ela vai fazer com que eu me sinta bem à vontade e faça associações auditivas com aquilo que eu saí para comprar. E aquilo ali faz com que eu me empolgue mais na compra, que eu tenha mais ideias de como decorar a minha casa, por exemplo. Não é, Joel? Exatamente, 100%, Flávia. Além da gente estar associando o tempo inteiro com a nossa história. Sim. Né? Então, se, por exemplo, né, eu tenho uma memória com a minha família, onde a gente sempre festeja no Natal e é um momento muito legal, então o Natal vai ser um momento que eu não vou ter dó de gastar muito dinheiro para comprar presentes, porque eu quero festejar com a minha família, né? Então, é importante a gente lembrar que, de novo, é uma jornada e a nossa experiência de compra, ela é influenciada por todos os estímulos do ambiente, né? Além da música. E além da música tem as memórias, o cheiro que a gente sente, né, dentro daquele espaço. Agora, e essa história de que eu posso ficar menos tempo no ambiente de acordo com a música? Sim, sim. É verdade? É como a gente estava falando, né, no bloco anterior. Como que eu vou saber o que agrada ou desagrada o meu cliente? Eu primeiro preciso ter clareza do que eu estou vendendo. O meu restaurante é para que público? A minha loja é para atingir qual público? Eu preciso saber o que eu quero vender. Tenho que ter essa clareza. Para saber se eu estou vendendo bem ou se eu não estou vendendo bem, eu preciso conhecer o meu consumidor. Exato. Qual que é a experiência que ele quer ter naquele consumo ou naquela loja para adquirir aqueles produtos. Né? Tenho lá um restaurante italiano. Não adianta eu colocar samba para tocar. Exato. Não, É isso, mais ou Fica menos por aí. incongruente. Fica incongruente. E também tem a questão, nem todo mundo gosta de samba. Eu posso gostar de samba e associar, eu gosto de samba, eu vou lá naquele restaurante italiano que lá toca samba. Vai todo mundo olhar para você e vai falar assim, Mas combinação samba no esquisita. restaurante, não é? A samba não combinaria mais Nem com uma vai digerir feijoada? bem, né? E essa questão do tempo é muito interessante, porque se eu tenho clareza do que eu estou me propondo a vender, vamos pensar o exemplo do restaurante de comida italiana. Também não dá para eu ficar tocando uma tarantela, né, o tempo todo. Né? O tempo todo não dá. Eu tenho que buscar vamos dizer, uma playlist
que seja cativante para isso. Meu restaurante funciona à noite ou no horário do almoço? Qual que é o meu maior público? O que eu quero que as pessoas venham aqui? É um ambiente familiar, então eu preciso proporcionar que as pessoas possam conversar, se sentir à vontade. Então eu vou fazer uma playlist que faz com que a pessoa se sinta bem e à vontade, né? E aí independe muito da música em si, mas como ela está sendo reproduzida. A altura da música, se eu me proponho a um grupo ao vivo, música ao vivo, eu também tenho que tomar esse cuidado com a altura. Muitas pessoas têm a impressão de que quanto mais alto, melhor. O rock é assim, né? Quanto mais alto, melhor o rock. Mas se o foco não é a banda, o foco é o restaurante, é a pessoa consumir, eu preciso tomar esse cuidado. Senão a pessoa vai ficar um tempinho ali, vai sair estressada e não satisfeita. Agora, é verdade que existe uma relação entre a música e o sabor dos alimentos, que dependendo desse estímulo sensorial, pode haver até uma mudança de como a gente percebe aquele sabor, né? Isso a gente chama de priming, é um fenômeno psicológico que abre gatilhos na nossa mente, né? Da mesma forma que quando eu chego numa casa super limpinha, com aquele cheiro de produto de limpeza, a gente sente algo gostoso, acontece com a comida também. A limpeza provoca um sentimento, por exemplo, na gente de bem-estar. Claro. Então, se eu estou num local onde tá tocando, por exemplo, ali piano, eu tô comendo música, eu tô comendo uma comida italiana, por exemplo, vai fazer muito sentido porque eu vou estar imerso naquele local. Então, a minha experiência de compra, a minha experiência naquele local vai estar totalmente fundido. Então, faz total sentido. Tá? Os nossos órgãos do sentido, eles se entrelaçam, né? Sim. E aí vem esse prime, que é a experiência do todo, né? O meu olfato com o paladar e a música. Né? De fato, o consumo ele é multissensorial. Sim. Isso. Sim. E aí eu acho que tem um ponto que a gente precisa lembrar também sempre, que o consumo ele também é um ato político. Então, a partir do momento em que eu opto por trazer um alimento muito gostoso e que todas as pessoas gostam e coloco uma música muito alta, eu estou delimitando muito bem o público que eu quero que acesse esse tipo de produto e de serviço. Sim. Por exemplo, nós que estamos dentro dessa frente da psicologia sabemos que crianças, adolescentes que são neurodivergentes, adultos, terão mais dificuldade com isso. Porque talvez a comida pode ser extremamente desagradável por conta do barulho. Claro. Então, eu acho que é importante também a gente olhar para as pessoas que a gente geralmente não está levando em conta nesse perfil de consumidores. Porque quando a gente fala de consumidores, a gente pensa num consumidor universal. E as pessoas que não estão dentro desse meio, que estão nas periferias, são deixadas de lado. Então, eu queria só lembrar esse ponto também para a gente não perder, né, esse fio que as pessoas que são neurodivergentes, que às vezes não têm dinheiro para pagar, também são consumidoras. Claro. Né? A gente vai fazer mais um intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando o Joel Cirqueira, a Flávia Feroldi. A gente conversa sobre consumo e música. Agora vejam, muitas marcas têm no seu posicionamento e na sua identidade uma trilha sonora. Sim. Né? A gente consegue identificar através da música qual é aquela marca. Como é o estudo? Como são esses estudos que levam a essa construção de marca relacionada à música? Perfeito. 2 pontos que são importantes para a gente pensar. Existe um conceito chamado economia da atenção. Tá. O que significa isso? Estamos tendo aqui muitos estímulos o tempo inteiro. Então, eu, enquanto marca, preciso encontrar alternativas e vias para conseguir captar o máximo de atenção do meu consumidor. Então, às vezes, o meu consumidor ele não vai lembrar do nome da marca, mas ele vai lembrar da vinheta da marca. Então, vamos comprar aquela comida daquela marca que toca aquela musiquinha assim. Então, acho que tem esse ponto que a gente precisa pensar, que as marcas precisam estar atentas, que hoje, com essa sobrecarga cognitiva que a gente tem, não basta apenas a gente ver a logo, mas a gente precisa trabalhar com todos os sentidos, como a gente vem falando. E o segundo ponto é que marca é identidade. Então, se eu entendo o meu público e construo uma marca para esse meu público, a tendência e a proposta é que o público se veja integralmente naquela marca. É isso. Exatamente, é o neuromarketing. É né? isso, exatamente. Eu vou trabalhar com as questões de atenção, de percepção, de pontos de conexão com memórias afetivas e aquilo que a gente fala que impregna, né? Você fica o resto do dia cantando aquela música daquela marca, daquela propaganda. Existe algum limite ético Eita. nisso? Eita. Quer dizer, porque eu posso, obviamente, dessa forma, a gente pode induzir o consumo, o comportamento através de estímulos sensoriais. Eu acho que a ética, ela existe na profissão do psicólogo, existe na profissão do administrador, né, do empreendedor, e a gente, como o Joel disse, né, quando a gente olha para o consumidor, eu preciso entender que são indivíduos. Então, eu não vou ter um consumidor universal, eu não vou ter todas as pessoas suscetíveis a sair comprando, gastando por causa daquele jingle, por causa daquela música ou daquela associação feita para aquela marca. Mas que eu tenho um público bem vulnerável a isso. Sim. Né? E aí, vamos dizer, o mercado ele é selvagem, porque ele vai trabalhar com essa margem dessas pessoas suscetíveis. Claro. Né? E eu acho que aí entra várias outras questões, como educação para o consumo, educação financeira, né? Que as pessoas precisam, né, ter, e a escola precisa trabalhar com isso. Sim. Porque senão a gente começa a colocar a culpa no empreendedor, naquele que está vendendo, e na verdade ele está trabalhando com as ferramentas disponíveis, né, para divulgar o seu produto. Né? Agora, eu sou comerciante e estou montando um estabelecimento, né, sou um empresário, enfim, e quero
saber qual trilha sonora escolher. O Eita, que é que vocês vão... difícil, Qual é a né, Flávio? orientação Vamos que olhar para o vocês público. passarão? Qual é o seu público? Isso. Né? O seu Pronto. público é jovem, o seu público é família, né? Que vai mãe, pai, filho, né? Cachorro, que é a família, né? Multiespécie Estendida, também. né? Sim. Qual que é o público? Se eu, por exemplo, hoje em dia, se o senhor perceber, existe muitas séries que vêm saindo retratando o estilo de vida na década de 80. Muitos bares a gente vai falar à noite nos anos 80, toca música dos anos 80. O que está acontecendo aí? Entende-se que esse público que foi jovem lá na década de 80 é um público, vamos dizer, com uma capacidade financeira melhor, que é um público que consome mais. Então já se percebeu que investir vamos dizer, no interesse dessa população com essa faixa etária, que foi jovem, foi lá, teve seus 15, 16 anos na década de 80, é interessante. Porque esse público vai consumir essas séries, esse público vai frequentar esses bares, esses restaurantes que tocam essas músicas. Porque é um público que vamos dizer, é a faixa etária dos empreendedores, daqueles que estão aí no mercado. Né? E o outro ponto disso também, né, Flávia, é que é difícil às vezes a gente pensar no estilo de música específico. Isso. A gente tem que pensar no que está na tendência. Isso. Então hoje, quando a gente olha para a geração Z e para os adolescentes, o que está tocando no TikTok? O que está tocando em outras redes sociais? Exatamente. É isso que a gente tem que tocar no local onde eles vão fazer ali o Reels e vão postar no Instagram, porque vai ser muito legal ter essa música de fundo, né? De novo, eu percebo que a gente está voltando o tempo inteiro pro consumidor. Isso. Então, o que o consumidor quer? O que ele quer consumir junto com todos os outros serviços que ele vai estar consumindo ali, né? E a gente tem a cultura também. Aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa cultura agro é muito forte. Então, o sertanejo aqui tem um peso grande, né? Então, eu vou olhar para esse público, né? Essa geração, o que eles estão ouvindo, né? Qual que é a cultura que prevalece nessa área? Por exemplo, eu quero fazer um restaurante de comida brasileira. O que todo mundo pensa na trilha sonora? Vai tocar samba, vai tocar pagode, eu vou ter feijoada no meu prato, eu vou ter petiscos, né? Comida brasileira. Sim. E aí eu já penso na trilha sonora. Então, qual que é o público que eu quero chamar? Ou qual experiência que eu quero possibilitar para esse público que não gosta de pagode, mas gosta de vez em quando de ouvir um pagode. Agora, enquanto consumidor, dá para eu perceber, falar assim, ali tem uma pegadinha, essa música está querendo me chamar para um gasto maior do que eu gostaria. Olha, eu acho que é interessante a gente pensar que consumo é afeto. Sim. E eu sempre brinco com os alunos assim, né? Eu falo, a gente está comendo por fome de comida ou fome de afeto? Então, será que a gente tem toda essa consciência? Acho que fica uma pergunta aí, e talvez o nosso papel é justamente psicoeducar os consumidores de que talvez não seja a vontade de consumir tal produto ou tal serviço, seja falta de terapia. Que até para a gente se conhecer melhor. Exato, né? E entender o que eu posso fazer para a gente não abrir outras portas que dentro da nossa cabeça, né, com sistemas de recompensa, pode estar influenciando para ir para um caminho de dependência. Sim. E aí a gente vê acumulação, uso e abuso de substância, endividamento. Hoje a gente tem a questão dos jogos. Claro. Então, acho que tem alguns cuidados assim que a gente tem que pensar. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito interessante esse nosso bate-papo. Eu que Maravilha. agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.